Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cinco coisas que você precisa saber sobre pensão alimentícia, tá? Então, se você quiser saber mais, vem comigo aqui. Meu nome é Leandro Canavazzo, eu sou advogado, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou especialista em Direito de Família e venho aqui produzindo esses conteúdos no canal para você, né, que está buscando informações sobre direito de família, entendendo um pouquinho mais diversas situações do dia a dia. Se você gostou, curte, dá um like, compartilha, isso nos auxilia aqui na produção de conteúdo. O YouTube entende que está sendo de fato proveitoso esse conteúdo e está auxiliando outras pessoas. Então, faça isso também, que nos ajuda a continuar produzindo. Vamos lá ao nosso objetivo aqui, que é ser breve, sem voltas e trazer o conteúdo diretamente para você. Beleza? Então, cinco pontos que você precisa saber sobre pensão alimentícia. Você que não sabe, que está buscando as primeiras informações agora. Esse vídeo é para você. Tem outros vídeos mais específicos sobre cada detalhe, né, que já publiquei, ou alguns ainda vou publicar. Enfim, acompanhe lá. Aqui 5 pontos. Eu separei uma listinha aqui. Então, a primeira coisa seria o seguinte: a pensão alimentícia ela é devida sempre. Ela por se tratar de uma verba alimentar. Então, se há alguma situação, geralmente o mais comum, criança, né, ou adolescente, tinha um casal, se divorciaram, se separaram, não convivem, nunca conviveram, aquela criança ela tem direito a receber verba alimentícia sempre. A verba alimentícia ela tem natureza alimentar, ou seja, é para o sustento, é para a sobrevivência daquela pessoa, tá? E ela se caracteriza não só nessa relação criança-adulto, tá? Ela se caracteriza em outras relações também. Se num casamento um dos cônjuges era dependente, né, do outro, não trabalhava por qualquer motivo, cuidava do lar, não importa o motivo, não trabalhava, era dependente do outro e vem a divorciar, esse cônjuge que era dependente também tem direito à pensão, tá? Também tem direito à pensão alimentícia. Outra coisa, vamos lá, mais um exemplo, idosos. É bem comum que os idosos atinjam uma idade e às vezes eles não têm condições de prover o seu sustento sozinho. E aí tem filhos que estão em idade produtiva e que acabam não contribuindo. Às vezes tem um filho só, uma filha que ajuda e etc, e está sozinha. Então essa filha que está sozinha, ela pode sim pedir alimentos dos outros filhos para ajudar a custear, né, os idosos ali que estão precisando, certo? Então os alimentos ele tem origem na solidariedade que existe, é um princípio que existe entre as famílias, né? O princípio da solidariedade, onde as famílias se ajudam mutuamente, certo? Os membros, os integrantes da família se ajudam mutuamente. Então, de forma bem breve, é isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu separei é que quem não paga pode ser preso, tá? Então, isso é fato, isso é lei, tá? Se a pessoa que está aí pagando alimentos para você está te enrolando, então judicializa, formaliza isso. Se essa pessoa vier a continuar te enrolando, atrasando, etc., ela pode ser presa e isso é lei, né? Isso é fato, porque quem deve pensão alimentícia tem que pagar, ponto, certo? Então esse é o segundo ponto que eu trago para você. O terceiro ponto que eu separei é que ambos os cônjuges devem pagar os alimentos, os proventos, né? Então vou pegar esse caso básico, é só para você que está realmente inaugurando esse assunto. Se há um divórcio e tem crianças ali, ambos os cônjuges têm que prover a alimentação daquelas crianças, tá? Então, não é só o pai ou só a mãe. Se ambos têm condições, estão em idade laboral, ou seja, se ambos têm saúde, estão em fase de trabalho, se ambos têm condições de trabalhar, ambos possuem o dever, né, a obrigação de contribuir com o sustento daquela criança, daquele adolescente, tá? Então, vamos pegar um caso aí, um exemplo. Se tem uma criança que vai morar com os avós e tem pai e mãe tem que pagar a pensão alimentícia para esses avós que estão ali cuidando dessa criança, tá? Então esse é um exemplo. Tem diversos outros. Se você tem dúvida, manda para cá, vamos conversando, tá? Então, esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto que eu trago aqui é um ponto muito interessante, que isso é uma pergunta sempre que aparece, né, no escritório aqui, dos meus clientes, aqui no Instagram também, no YouTube, enfim, todas as redes sociais. Tá? Então, como é que é fixado? Gente, de forma bem simples, bem objetiva. Tá? Isso comporta mais reflexões. Mas de forma bem simples e objetiva, ela segue basicamente 2 pilares. Tem gente que fala em 3, mas aqui eu vou falar só 2 pilares, que são os mais importantes. São 2 critérios, da possibilidade e o critério da necessidade.
vamos lá. O critério da possibilidade primeiro tem que avaliar se da pessoa que vai pagar, qual é a possibilidade dela pagar? Quanto ela pode pagar? Qual que é a renda dela? Qual que é o contexto de vida dessa pessoa? Então é o primeiro critério da possibilidade. A gente analisa como é que é o contexto de vida financeiro dessa pessoa, né, para saber o quanto ele pode pagar. Não adianta eu querer uma pensão de 10 mil reais de uma pessoa que ganha 2 mil, né? Tá certo? Tá vendo que é impossível? Então a gente tem que ter essa análise da possibilidade, né, da possibilidade. Bom, vamos lá. O segundo critério é o da necessidade. A gente precisa analisar o caso concreto. Vamos pegar o exemplo mais comum da criança. Qual é a necessidade dessa criança? É uma necessidade básica? Onde é que ela estuda? Colégio público ou particular? Né? Ela tem uma necessidade básica de alimentação, de vestimenta, de medicamento, ou ela tem alguma necessidade extraordinária? Né? Ou qual é os ambientes que ela frequentava antes, né? Quando do casamento ou quando da união estável, quais os ambientes que ela frequenta, quais ambientes ela frequenta hoje, né? Então tudo isso, qual é a necessidade dessa criança, né? Isso vai ter que ser compatibilizado junto com a possibilidade do pagador. Então a gente tem que analisar a necessidade da criança e a possibilidade do pagador. A gente tem que chegar num equilíbrio aí. Então não é um critério objetivo, é subjetivo. A gente tem que chegar num equilíbrio onde seja justo e adequado de acordo com a renda de ambos os pais, né? De acordo com a renda de ambos os pais, pai e mãe, ou os dois pais ou as duas mães, certo? Ou até três, em alguns casos, pelo Brasil, né? Também tem famílias de todas as ordens, né? Aqui não importa, né? Realmente não é o caso da gente julgar se eu concordo, se eu não concordo. Estou dizendo que existem várias famílias, várias composições familiares. E aí, claro que tem que ser analisado com base na renda desses familiares. E aí analisar esses dois fatores, a necessidade da criança e a possibilidade dos pagadores. Um exemplo comum aí por exemplo, uma criança que ela tem uma deficiência, ela vai precisar de mais cuidados. Então, pode ser que os alimentos dessa criança sejam fixados acima da média, porque essa criança tem demandas acima da média, certo? Então, bem breve. Se você tem dúvida, manda, né? E aí, o quinto e último ponto que eu vou falar nesse vídeo aqui é acerca de um ponto bastante polêmico. Volte e meia eu recebo essa pergunta, já tem até vídeo no canal sobre isso. Os avós podem ter que pagar os alimentos? Sim, podem ter que pagar os alimentos, tá? E aí tem pessoas que se indignam com isso e tudo mais. Bom, pois bem, pessoal, de novo, os alimentos é uma verba alimentar, uma verba para o sustento, né? Uma verba essencial para a sobrevivência, tá? De determinada pessoa. Então, assim, ela se pauta no princípio da solidariedade que existe entre os membros da família, né? Onde nós temos que nos ajudar mutuamente, né? Um ajuda o outro, né? Certo? E aí, claro, tem famílias que uma pessoa ela é um pouco mais hipossuficiente, ou seja, ela precisa um pouco mais. E a gente vai precisar auxiliar um pouco mais essa pessoa. E assim sucessivamente, tá? Então, assim, os avós podem sim ter que pagar se, por acaso, pai ou mãe, né, algum dos genitores, alguns dos parentes, né, parentes pai e mãe, não puderem pagar, né, por algum motivo, está desempregado, ou já tentou, mas é sempre em última instância, tá? É sempre em última instância, ou seja, a última tentativa. Geralmente o judiciário ele vai tentar de todas as formas cobrar desse pai, mesmo se ele está desempregado, vai tentar de alguma forma ali, porque a pessoa, se ele está bem para trabalhar, se ele pode trabalhar, o judiciário vai tentar fazer com que essa pessoa pague, né? Em ultíssimo caso, né, que vai se buscar então dos avós, que vai se buscar dos avós esses alimentos, se não tiver outra forma de oportunizar a sobrevivência daquela criança ou daquele adolescente, tá? Nesse exemplo de pai e filho. Lembrando que os alimentos servem para outros contextos também, conforme eu falei no início desse vídeo aqui, e já falei em outros vídeos também. Tá bom, pessoal? Então aqui, de forma bem breve e objetiva, contei para você 5 coisas que você precisa saber sobre pensão alimentícia. Em outros vídeos tem mais conteúdo, tem de forma mais aprofundada, mais específicas de cada um. E se você tem dúvida, manda também, que a gente pode falar aqui em vídeo ou podemos marcar uma reunião também virtual. E até breve. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, isso auxilia a gente a continuar produzindo aqui, tá bom? Até mais!